Na edição do Norte Notícias desta terça-feira, você vai conferir. Ponte do Abunã sobre o Rio Madeira trazia expectativas para desenvolvimento no Acre. Tem algum vegetal que você não gosta? Alimentação em pó pode ser a solução para manter nutrição. Polícia Federal deflagra operação em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco. Curso de imersão em painéis de LED acontece no Sebrae. Estes são um dos destaques do Norte Notícias de hoje. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já. Boa noite! Inaugurada há quase 3 anos, Ponte do Abunã sobre o Rio Madeira trazia expectativas para desenvolvimento no Acre. Após quase 3 anos de inauguração da Ponte do Abunã sobre o Rio Madeira, o desenvolvimento prometido para o estado acreano ainda não chegou. As promessas eram de barateamento de insumos, como arroz e soja, uma vez que não haveria mais a necessidade de utilizar a balsa para chegar ao estado, acabando com as filas e reduzindo o tempo de viagem. De acordo com o superintendente da FEComércio no Acre, Egídio Garó, nos primeiros meses após a inauguração da ponte em 2021, a população pôde sentir uma leve redução no preço de alguns produtos, principalmente no ramo alimentício. Primeiro que nós não tínhamos mais a travessia por balsa que consumia embaixo das carretas ali um valor específico por eixo. Por outro lado, o seguro, que também era necessário, um seguro fluvial, porque havia a travessia por uma barcaça, uma balsa, então reduziu isso aí. Consequentemente, o tempo de viagem diminuiu, o combustível gasto nessa movimentação também diminuiu, os custos com a viagem também diminuíram de uma maneira geral. Apesar dessas reduções no trajeto para chegar ao estado, após quase 3 anos, a população não sente os impactos da ponte. Muito pelo contrário, ao ir ao supermercado, por exemplo, o preço dos alimentos, como o arroz, segue subindo. No entanto, a alta nos produtos não se deve exclusivamente à ponte ou à ausência dela. De acordo com o superintendente da FEComércio, há outros fatores, como os insumos do agronegócio, que em sua maioria são importados, insegurança tributária e também insegurança jurídica. A inflação, de certa forma, mesmo ela sendo apresentada num valor muito pequeno, e a perspectiva de crescimento econômico ser positiva para agora em 2024, ainda há o reflexo em alguns setores específicos que não permitem o barateamento dos grãos, principalmente. Outro fator a ser levado em consideração são a situação das estradas, que estão instáveis devido aos períodos de chuvas intensas. Principalmente as federais 317 e 364, não é? A situação precária que elas ficam. A 317, interessante, ela apresenta menos danos do que a 364. Talvez pelo excesso de cargas de veículos pesados que transitam entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul. E nesta terça-feira, a Polícia Federal realizou uma operação que foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão no município de Cruzeiro do Sul e aqui na capital acreana. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou nesta terça-feira, em Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco, a Operação Sangues Ruber, que visa desarticular organização criminosa voltada principalmente para o tráfico de drogas. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Cruzeiro do Sul e na capital, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, um dos alvos das forças de segurança foi uma casa situada no final da Avenida São Paulo. Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cuja pena é de reclusão de 3
a 8 anos, além de eventuais delitos relacionados como o tráfico de drogas e posse irregular de armas. Com imagens de Alberto Ferreira, repórter Aline Pontes para a TV Norte Acre. E em Rodrigues Alves, a polícia realizou a prisão de um grupo de traficantes que realizava disciplinas em usuários de drogas. A Polícia Civil deflagrou uma operação no município de Rodrigues Alves, que resultou em 7 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra investigados no crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tortura. A investigação teve início após a identificação de um grupo de traficantes que aplicavam penas disciplinares a usuários de entorpecentes devido a dívidas com drogas. A ação ocorreu no bairro Barro Vermelho, onde foram apreendidos vários aparelhos celulares, drogas e equipamentos utilizados para acondicionamento de entorpecentes. Durante o cumprimento de um dos mandados, foi efetuada a prisão de um dos principais traficantes da cidade, que estava sendo procurado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo parte fundamental da associação criminosa desmantelada hoje. Com imagens de Alberto Ferreira, repórter Aline Pontes para a TV Norte Acre. A Polícia Civil prende homem condenado por estuprar a própria filha de 12 anos. Um homem de 35 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na manhã de terça-feira, dia 20 de fevereiro, em Rio Branco, por meio do Núcleo de Capturas da Polícia Civil. De acordo com a delegada Carla Fabiola, da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima, DECAV, o homem estuprou a própria filha em 2020 durante a pandemia, quando a vítima ainda tinha apenas 12 anos de idade. A Polícia Civil ela atua incessantemente para reprimir esses crimes e assim que ocorre a denúncia, a gente já investiga para prender preventivamente e para indiciar junto para mandar para o Poder Judiciário. A adolescente, ela relatou também que o pai obrigava ela a alguma coisa além dos atos sexuais? Isso, além dos atos sexuais, ela tinha ainda violência e a grave ameaça, bem como ele ainda mandava ela ingerir a pílula do dia seguinte para evitar que ela engravidasse. O homem foi condenado a 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A decisão saiu em 2023, mas devido aos recursos, o mandado de prisão ocorreu apenas em fevereiro de 2024. E a Anvisa realiza o dia D de vacinação em 52 municípios ainda essa semana. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde realizará no próximo dia 24 de fevereiro uma mobilização estadual de vacinação, o dia D, contando com a participação dos 22 municípios. Essa campanha deve se estender até o dia 29 de fevereiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou para esta campanha a composição de uma vacina contra 3 tipos do vírus influenza. O público-alvo prioritário são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Após a aplicação, a vacina da gripe leva de 2 a 3 semanas para surtir efeito. Esse é o tempo que o corpo precisa para, a partir da vacinação, produzir uma boa dose de anticorpos contra o vírus da influenza. E esse é o momento de colocar a sua vacinação em dias. E após o intervalo comercial, você vai conferir sobre o curso de imersão em painéis de LED que acontece no Sebrae. Voltamos já! E já estamos de volta com mais Norte Notícias desta terça-feira.
Hoje no Sebrae acontece a imersão sobre painéis de LED, o LED X no Sebrae, e conta com a participação de profissionais de todo o país. Exatamente, se profissionalizar, se capacitar e aprender um pouco mais, mesmo quando já se exerce a profissão há algum tempo, nunca é demais. Aqui ao meu lado está o André, que é produtor e trabalha com essa área, não é, André? Produtor de eventos. Pode falar para a gente um pouquinho sobre esse curso, essa capacitação, a importância disso? É a primeira vez que está acontecendo aqui em Rio Branco. Isso, hoje nesse formato é a primeira vez que a gente está trazendo um profissionais de fora. São 2 profissionais, um de Recife, outro de João Pessoa, né? Trouxemos o projeto LEDX em parceria com eles. Hoje a Life Show, ela encabeçou todo esse projeto junto com algumas outras empresas do segmento de eventos. Para vocês terem noção da grandeza desse evento, ele é um evento que trouxe pessoas de Rondônia e Cruzeiro do Sul, interior nosso. Então, assim, para profissionalizar as pessoas que trabalham no segmento de eventos, tendo em vista que o segmento de eventos ele cresceu muito pós-pandemia e, como todo o mercado, a falta de profissionais é grande. Então, nós da Life Show decidimos esse ano de 2024 entrar nesse processo de capacitação e atualizar os profissionais e profissionalizá-los para trabalhar no segmento de eventos e atender todo mundo da melhor forma possível. Porque hoje a Life Show ela tem um lema: todo evento ele tem que ser um show, né? Por isso que nós somos a Life Show, que é o show da vida. O palestrante estava falando agora há pouco ali que não pode haver falha, mesmo que seja é um aniversário de 1 ano, mas não pode ter falha. Então, esse é o intuito dessa capacitação e também da Life Show em levar maior qualidade para os clientes. Exatamente, porque assim, todo evento ele é único. Não tem como tu dar um replay num casamento, na hora não tem. Então, o erro não pode acontecer erro. O erro assim é algo que a gente tem que tirar do nosso radar. Sabe? Ele existe, mas ele não pode acontecer durante o evento. Então, se a pessoa aluga um som, aluga um data show, aluga um painel de LED, uma iluminação, ela tem que ser perfeita. E quando ele fala a questão da redundância, é porque é um backup. Então, se falha uma linha, tem a outra linha funcionando. Para quê? Para que quem nos contratou como profissional, como empresa, para prestar esse serviço, o que vai acontecer? Vai ter a garantia de que seu serviço vai ser bem executado e com a qualidade que ele contratou. Então, hoje a Life Show, ela preza por essa qualidade e por essa entrega para os nossos clientes. Hoje é o primeiro, há previsões para próximos? Tem sim. O próximo treinamento vai ser de áudio, né? Na área de áudio. Então hoje, por exemplo, o microfone desse se conectou com a câmera é áudio. Então entender essa conexão do áudio, entender como faz uma mixagem, entender como liga uma caixa de som, isso é muito importante, desde o pequeno evento a um simples aniversário a um grande show. Então hoje a gente precisa sim capacitar ainda mais. E também temos na área de vídeo, de edição de vídeo, design. Então a gente vai entrar muito forte nessa questão de treinamento e profissionalizar pessoas para atender o mercado de eventos no geral. Para quem se interessar para esse próximo que vai vir, como que procura, como que pode ficar sabendo? Então, hoje a gente tem o nosso Instagram, né? Que é lifeshow.ac, e lá você vai acompanhando durante os stories, toda a nossa programação, toda a nossa demanda, e a gente vai estar sempre avisando cada um de vocês sobre isso. Nos canais, temos televisão, temos rádio, temos alguns portais também que a gente divulga, então você vai ser informado sobre isso. Certo, muito obrigada, André. Nada, obrigado também. Então, tamo junto, Life Show, o show da vida. Tá certo, então eu volto com você no estúdio. E fevereiro é o mês roxo em alusão às doenças lúpus e fibromialgia, que afeta mais mulheres entre 30 e 60 anos. Tensão, estresse e desequilíbrios hormonais podem desencadear quadros. Os sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, por meses ou mais rapidamente, em semanas. É assim o lúpus, doença inflamatória de origem autoimune. Em 2018, Elisa recebeu a confirmação e foi um choque de realidade para alguém que tinha uma vida ativa. E eu ficar dependente das pessoas. Essa parte mexeu muito com o meu psicológico, entendeu? Porque o lúpus em si, ele mexe com o psicológico da gente. Os médicos sempre diziam isso para mim. Olha, você tem que se manter zen, porque você não pode ter raiva extrema, você não pode ter alegria extrema e não pode ter tristeza extrema. Então você tem que ficar zen, tem que ficar totalmente controlada, entendeu?
E eu era uma pessoa que às vezes eu era bem estressada, entendeu? Eu não gostava de ouvir certas coisas e eu me estressava logo, eu já gritava. Hoje em dia tenho que me manter bem tranquila. A maior decepção dela foi o abandono de parentes e amigos, quando precisava de ajuda nos custos do tratamento, que depende do tipo de manifestação apresentada e deve, portanto, ser individualizado. Aí tu não tem dinheiro para pagar um particular. Já tentei, às vezes, já ocorreu a situação de eu ficar tão agoniada, precisando de um exame, que eu corria atrás de vaquinha online, eu fazia vaquinha online para tentar pagar meus exames, entendeu? Só que eu espalhava com amigos, poxa, me ajuda, vou compartilhar aqui. Aí algumas pessoas ainda se disponibilizavam, né? Tá bom, vou te ajudar, mas tem outros que nem sequer respondiam a mensagem. E são pessoas que a gente considerava amigo, entendeu? Pessoas que já chegaram com a pessoa e dizem assim, pô, olha, pode contar comigo, com o que quiser. Quando você vai lá, a pessoa até muda de caminho, para não se comprometer contigo, entendeu? O lúpus pode provocar cansaço, desânimo, febre baixa, emagrecimento e perda de apetite. As lesões mais características são manchas avermelhadas no rosto, em forma de asa de borboleta e que não deixam cicatriz. Elisa também foi diagnosticada com fibromialgia, uma doença que afeta o cotidiano de quem adquire, já que ela se manifesta na dor em todo o corpo, principalmente na musculatura. Ela falou que era, como é que é o nome? É fibromialgia. Ah, porque você está com fibromialgia. Eu falei, doutora, você tem certeza? É, porque todos esses sintomas que você tem é da fibromialgia. Ai, meu Deus, mais uma coisa para o certificado do lúpus. A fibromialgia é uma doença crônica e atinge uma parcela que corresponde a pouco mais de 5% da população no mundo. Não existe nenhum método de imagem ou exame de laboratório que venha lá fibromialgia positivo ou fibromialgia negativo, né? O diagnóstico de fibromialgia ele é 100% clínico. Isso significa que a gente não vai solicitar nenhum exame? Não, isso não é verdade. Porque a gente também precisa considerar outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, deficiência de hormônios da tireoide, deficiência de vitamina D e deficiência de vitamina B12. Para enfrentar o lúpus e a fibromialgia, Elisa se emociona ao falar da mãe. Para ela, o único alicerce em meio à solidão que convive com as doenças. A minha mãe... A minha mãe é uma pessoa que, nesse momento assim que eu saí do hospital, ela me ajudou muito, entendeu? Ela sempre me ajudou a correr atrás dos meus remédios, que era preciso pegar, às vezes, lá na SEMA, né? Só que aí depois ela também ficou doente, entendeu? Ela tem agora uma hérnia na boca do estômago, que impossibilita ela de estar para lá e para cá. E ela já é uma senhora idosa, ela não pode estar, entendeu? Para lá e para cá se resolvendo como ela fazia antes. Então, eu me vi um pouco que sozinha, assim, entendeu? Hoje em dia, mesmo com os medicamentos, Elisa enfrenta fortes dores, que impedem de fazer tarefas simples, como levantar o braço e sentar. Mesmo assim, ela carrega no coração a força e a fé que precisa para continuar. E a história de Jó, Deus amava muito Jó e ele era um servo muito fiel a Deus. E Deus não permitiu que o inimigo tirasse a vida dele, mas permitiu que tocasse nele para provar que ele era um servo fiel. Entendeu? Então eu sempre me baseava nessa história, assim, que é um fato real para mim, né? Que Deus não me deu nenhuma doença, não colocou nenhuma doença em mim. Ele só permitiu que acontecesse. Entendeu? Por algum motivo, mas fez, entendeu? Então, e todos os dias da minha vida, por mais ruim que eu amanheça, eu sempre agradeço a Deus. E você, come de tudo? Os vegetais geralmente são os mais rejeitados por muitas pessoas. Mas se tivesse a opção de comer sem sentir o gosto ou a textura deles e manter a nutrição, você comeria? Um empreendedor teve essa ideia e a colocou em prática. Confere na reportagem. Fazer uma boa refeição é tão importante quanto fazer exercícios físicos ou ter uma boa noite de sono. Mas para algumas pessoas, dar ao corpo todos os nutrientes necessários não é uma tarefa fácil.
principalmente para quem tem seletividade alimentar, ou seja, não consegue comer todos os tipos de alimentos, seja pela cor, cheiro ou textura, o que pode causar problemas de saúde. Se ela tiver pouco nutriente, a imunidade dela vai estar baixa. E estando baixa, ela fica mais acessível a vírus, bactérias e doenças. Então, a fragilidade dela é maior. Então, nesses casos, nós nos socorremos sim a produtos que possam estar nos ajudando nessa questão nutricional. A Aline tem 2 filhos, o Theo, de 4 anos, e o Gael, de 6. Eles têm dificuldade para aceitar certos alimentos. Mas no caso do Theo, que é autista, a seletividade é ainda mais severa. Ele só come alimentos de tonalidade amarela. Desde bebezinho, né, aos 6 meses, quando a gente começa a introduzir alimentação, introdução alimentar, eu já percebi que ele tinha algum repúdio assim à comida. Então eu já achava aquilo muito estranho, muito diferente. A mãe faz de tudo para que o filho coma e fique bem de saúde. Eu fiz terapia alimentar por muito tempo, 1 ano mais ou menos de terapia alimentar com ele e nada resolveu. Então assim, eu tava assim já, meu Deus, é desesperador mesmo, sabe? Para uma mãe que tem um filho que não consegue comer. Foi observando casos como o do Theo que José teve a ideia de desenvolver uma espécie de complemento alimentar, onde diferentes vegetais são transformados em pó. O objetivo maior é suprir essa seletividade, né, com os vegetais. É uma forma de introduzir e fazer até um aprendizado dos vegetais. Então você tem isso aqui na palma da mão, esse nutriente. Por isso, a opção de ter tudo isso, todos os vegetais aqui em pó, torna tudo muito mais fácil e prático. E aí a gente só coloca aqui, ó, eu acabei colocando um pouquinho a mais, mas não tem problema. A quantidade ideal para manter os nutrientes e ó, não altera nada no sabor. Toda essa combinação, ela foi feita e condicionada nessa embalagem, né? Então você coloca, pulveriza sobre o alimento, ou você pode misturar no preparo do alimento, ou de bebidas, leite, sucos, vitaminas, enfim, né? Então essa é uma forma bem prática de fazer isso. Para a Aline, o produto é um reforço importante. Achei maravilhoso eu poder adicionar, né, um blend de legumes e vegetais desidratados para aumentar o reforço nutricional dele e do Gael também, que não tem nenhum transtorno, mas que é mega seletivo. Mas não é qualquer produto que pode ser usado como reforço nutricional. É preciso ter alguns cuidados para comprar esses complementos. É muito importante a gente analisar a rotulagem dos produtos. Então, os 3 primeiros itens é o que define o produto. E a recomendação adequada seria de 5 gramas por dia, que equivale a 1 colher de chá. Agora que a nutricionista liberou o alimento em pó, você pode ter em mãos uma ótima opção para se manter saudável. E para se manter sempre bem informado, acesse portalnorte.com. E você pode rever qualquer matéria que foi ao ar hoje em nosso canal do YouTube, TV Norte Acre. Retornaremos amanhã com mais informações no Norte Notícias Acre. Fique agora com a novela A Infância de Romeu e Julieta. Até amanhã.